I stand here knowing that my story is part of the larger American story, that I owe a debt to all of those who came before me. Michelle LaVaughn Robinson nasceu em 17 de janeiro de 1964, em Chicago, Illinois. Seus primeiros anos foram vividos em um pequeno apartamento no South Side de Chicago, uma área de classe trabalhadora que moldou profundamente sua visão de mundo. Crescendo nesse ambiente, Michelle aprendeu o valor do trabalho duro e da comunidade. Seu pai, Fraser Robinson III, trabalhava na estação de tratamento de água da cidade e era uma figura profundamente respeitada no bairro. Apesar de ter sido diagnosticado com esclerose múltipla quando Michelle ainda era criança, Fraser continuou trabalhando incansavelmente para sustentar a família. Sua resiliência e determinação deixaram uma marca duradoura em Michelle, ensinando-lhe a importância de ser forte diante das adversidades. A doença de Fraser foi um desafio que a família Robinson enfrentou unida. A esclerose múltipla é uma condição debilitante que afeta o sistema nervoso central, frequentemente levando à incapacidade física ao longo do tempo. Observar o pai lidar com essa doença enquanto continuava a sustentar a família deu a Michelle um profundo senso de responsabilidade e uma determinação de aproveitar ao máximo as oportunidades que surgiam. A dedicação inabalável de Fraser ao trabalho e à família forneceu a Michelle um modelo de resiliência que ela levaria consigo ao longo da vida. A mãe de Michelle, Marian Robinson, também teve uma grande influência na formação do caráter da filha. Marian optou por ficar em casa para cuidar de Michelle e de seu irmão, Craig, durante os anos formativos, garantindo que tivessem uma base sólida em educação e valores morais. Marian era uma mãe amorosa e incentivadora, que encorajava os filhos a sonharem alto, e sua presença oferecia a estabilidade emocional de que Michelle viria a depender. Michelle frequentemente fala da força silenciosa de sua mãe e de como isso a ajudou a manter os pés no chão, mesmo ao alcançar os mais altos círculos sociais dos Estados Unidos. A dinâmica próxima e unida da família Robinson foi uma fonte de força para Michelle, e os valores instilados nela durante a infância tornaram-se centrais para sua identidade como figura pública. Apesar dos desafios enfrentados, a família mantinha um senso de normalidade, com jantares regulares e atividades compartilhadas, como jogos de tabuleiro e leitura. Essas rotinas simples ajudaram a promover um senso de estabilidade e pertencimento, o que se tornou especialmente importante à medida que Michelle começou a navegar pelas complexidades da vida acadêmica e, mais tarde, pelos holofotes políticos. Nations. Educação. Superando barreiras e excelência acadêmica. A trajetória educacional de Michelle foi marcada por conquistas e desafios. Frequentando a escola primária Bryn Mawr, em Chicago, ela rapidamente demonstrou suas habilidades intelectuais. Reconhecendo seu potencial, seus professores a colocaram em um programa para alunos superdotados, onde ela prosperou. Essa experiência inicial a colocou em um caminho de sucesso acadêmico, mas também a expôs aos desafios de ser uma jovem negra em ambientes acadêmicos predominantemente brancos. Quando Michelle ingressou na Whitney Young High School, a primeira escola de ensino médio de excelência em Chicago, enfrentou a pressão de frequentar uma instituição competitiva, onde era uma das poucas alunas afro-americanas. O trajeto diário de 3 horas até a escola refletia seu compromisso com a educação, e ela consistentemente se destacou, formando-se como oradora oficial de sua turma. Apesar dessas conquistas, Michelle frequentemente enfrentava dúvidas de pessoas ao seu redor. Alguns conselheiros e professores desencorajaram sua candidatura a universidades da Ivy League, acreditando que ela estava almejando algo além de suas capacidades. Esse ceticismo, no entanto, apenas alimentou a determinação de Michelle em provar que estavam errados. Sua aceitação na Universidade de Princeton, em 1981, foi um marco não apenas para Michelle, mas para toda a sua família. Princeton, no entanto, trouxe novos desafios. Pela primeira vez, Michelle experimentou um profundo senso de isolamento como uma das poucas mulheres negras no campus. O corpo discente, predominantemente branco e abastado, contrastava fortemente com a comunidade em que ela havia crescido. O sentimento de ser uma outsider foi amplificado por um incidente envolvendo sua colega de quarto no primeiro ano. Supostamente, a mãe de sua colega tentou mudar a filha de dormitório ao descobrir que Michelle era negra. Esse episódio trouxe Michelle face a face com as realidades do racismo, mas também fortaleceu sua determinação de se destacar apesar dos preconceitos que enfrentava. Em Princeton,
Michelle se formou em sociologia e fez especialização em estudos afro-americanos, áreas de estudo que lhe permitiram explorar questões sistêmicas que afetavam comunidades como a que ela cresceu. Sua tese de graduação, Princeton Educated Blacks and the Black Community, foi a culminação de seus interesses acadêmicos e experiências pessoais. Nesse trabalho de 99 páginas, Michelle analisou as experiências de ex-alunos negros e como o tempo em Princeton influenciou sua conexão com a comunidade afro-americana. A tese destacou as dificuldades enfrentadas por estudantes negros em instituições predominantemente brancas e levantou questões importantes sobre a natureza da integração e da identidade. Após se formar em Princeton em 1985, Michelle ingressou na Faculdade de Direito de Harvard, onde obteve seu Juris Doctor em 1988. Em Harvard, Michelle continuou a defender os direitos das minorias e a justiça social, participando de protestos que exigiam mais diversidade no corpo docente e atuando no Harvard Legal Aid Bureau, onde prestava serviços jurídicos a inquilinos de baixa renda. Harvard foi um ponto de virada para Michelle, pois foi lá que ela começou a ganhar confiança em suas habilidades e a abraçar sua identidade como uma acadêmica brilhante e uma mulher negra em uma instituição predominantemente branca. Nathan Warnes, carreira inicial, do direito corporativo ao serviço público. Após se formar em Harvard, Michelle retornou a Chicago para iniciar sua carreira jurídica na Sidley Austin, uma das firmas de advocacia mais prestigiadas da cidade. Na Sidley Austin, Michelle trabalhou nas divisões de marketing e propriedade intelectual da firma. Embora tenha encontrado sucesso no mundo corporativo, rapidamente percebeu que sua verdadeira paixão estava em outro lugar. Michelle era movida pelo desejo de servir a sua comunidade e fazer a diferença na vida dos menos favorecidos. E a estrutura rígida do direito corporativo não proporcionava a realização que buscava. Foi na Sidley Austin que Michelle conheceu um jovem Barack Obama, que estava trabalhando na firma como associado de verão enquanto frequentava a Faculdade de Direito de Harvard. Os dois foram designados para trabalhar juntos quando Michelle foi encarregada de orientar Barack. O relacionamento começou de forma profissional, mas rapidamente se transformou em um vínculo romântico. O carisma, a inteligência e a paixão de Barack pela justiça social ressoaram profundamente em Michelle, e os dois descobriram que compartilhavam uma visão de um mundo melhor e mais justo. Seu relacionamento se tornaria a base para uma das parcerias políticas mais influentes da história americana moderna. Apesar de seu sucesso na Sidley Austin, Michelle decidiu deixar o direito corporativo para seguir uma carreira no serviço público. Em 1991, assumiu um cargo como assistente do prefeito Richard Daley, trabalhando no governo municipal de Chicago. Essa transição marcou o início da jornada de Michelle no serviço público, onde ela teria um impacto mais direto em sua comunidade. Como comissária assistente de planejamento e desenvolvimento, Michelle trabalhou em iniciativas voltadas para melhorar a infraestrutura da cidade e apoiar comunidades locais. Em 1993, Michelle assumiu um novo desafio como diretora executiva da Public Allies Chicago, uma organização sem fins lucrativos que incentivava jovens a seguirem carreiras no serviço público. Sob sua liderança, a organização prosperou, estabelecendo recordes de arrecadação que duraram anos. O trabalho de Michelle na Public Allies permitiu que ela canalizasse sua paixão por justiça social em resultados concretos, tornando-se um dos períodos mais gratificantes de sua carreira inicial. A carreira de Michelle continuou a evoluir quando ela aceitou o cargo de diretora associada de serviços estudantis na Universidade de Chicago, em 1996. Nesse papel, ela desenvolveu o primeiro programa de serviço comunitário da universidade, encorajando os alunos a se envolverem com a comunidade local e retribuírem por meio de trabalho voluntário. Seu trabalho na educação superior destacou sua crença no poder transformador da educação e do engajamento comunitário, valores que mais tarde moldariam suas iniciativas como primeira-dama. Kananina Arnes, equilibrando família e vida pública, criando Malia e Sasha. A vida familiar de Michelle e Barack Obama tem sido uma parte central de sua imagem pública. O casal se casou em 1992 e suas duas filhas, Malia e Sasha, nasceram em 1998 e 2001, respectivamente. Ao longo da carreira política do marido, Michelle permaneceu profundamente comprometida em garantir que suas filhas tivessem uma infância tão normal quanto possível, apesar das pressões de viver sob os holofotes.
Quando Barack anunciou sua candidatura à presidência em 2007, Michelle inicialmente ficou hesitante. Ela sabia que as demandas de uma campanha presidencial impactariam a família e estava particularmente preocupada com o efeito que isso teria sobre Malia e Sasha. Michelle concordou em apoiar a campanha de Barack sob a condição de que ele parasse de fumar e também estabeleceu limites para sua própria participação na campanha, garantindo que pudesse estar presente para suas filhas. Durante a campanha, Michelle equilibrou seu papel de mãe com as responsabilidades de ser cônjuge político. Ela limitou suas aparições na campanha a 2 dias por semana e raramente passava a noite fora, preferindo voltar para casa no final de cada dia. Esse compromisso com a família foi uma característica definidora da abordagem de Michelle à vida pública. Ela frequentemente falava sobre a importância de criar um ambiente estável e de apoio para Malia e Sasha, mesmo enquanto enfrentavam intensa atenção da mídia. Quando os Obamas se mudaram para a Casa Branca em 2009, a mãe de Michelle, Marianne Robinson, juntou-se a eles para ajudar a cuidar das meninas. Essa decisão permitiu que Michelle continuasse seu trabalho como primeira-dama, enquanto garantia que suas filhas tivessem um forte sistema de apoio em casa. Malia e Sasha frequentaram a Sidwell Friends School, uma prestigiada escola particular em Washington, D.C., onde foram protegidas de grande parte da atenção da mídia. Apesar das pressões de viver na Casa Branca, Michelle trabalhou arduamente para criar um senso de normalidade para suas filhas, garantindo jantares em família regulares, tarefas domésticas e responsabilidades como qualquer outra criança. Primeira-dama dos Estados Unidos, redefinindo o papel. Quando Michelle Obama se tornou primeira-dama em 2009, trouxe consigo um profundo compromisso com o serviço, a educação e o engajamento comunitário. Desde o início, Michelle deixou claro que seu foco principal seria sua família, mas ela também assumiu várias iniciativas importantes que refletiam sua paixão por justiça social e seu desejo de causar um impacto positivo na nação. Uma de suas iniciativas mais significativas foi o programa Let's Move, voltado para combater o crescente problema da obesidade infantil nos Estados Unidos. O Let's Move incentivava as crianças a adotarem hábitos alimentares mais saudáveis, praticarem mais exercícios físicos e levarem estilos de vida mais saudáveis de forma geral. A iniciativa se concentrou em melhorar as refeições escolares, aumentar o acesso a alimentos saudáveis em comunidades de baixa renda e promover a atividade física nas escolas. Por meio do Let's Move, Michelle firmou parcerias com escolas, empresas de alimentos e governos locais para implementar mudanças que ajudariam a reduzir as taxas de obesidade infantil. Embora a iniciativa tenha sido amplamente elogiada, também enfrentou críticas de alguns que a consideravam muito prescritiva, especialmente em relação às refeições escolares. Michelle também foi uma forte defensora das famílias de militares. Por meio da iniciativa Joining Forces, que lançou com a doutora Jill Biden, Michelle trabalhou para fornecer recursos e apoio a membros das Forças Armadas, veteranos e suas famílias. A iniciativa focou em questões como emprego, educação e saúde para famílias militares, e Michelle frequentemente falava sobre os sacrifícios pessoais que essas famílias fazem pelo país. Sua profunda empatia por essas famílias ressoou com o público, e o Joining Forces tornou-se uma das iniciativas de maior sucesso de sua gestão como primeira-dama. Outra iniciativa importante foi o programa Reach Higher, que encorajava os jovens a buscarem educação superior. Michelle visitava frequentemente escolas e falava com estudantes sobre a importância do trabalho duro e da perseverança. Baseando-se em suas próprias experiências como a primeira pessoa de sua família a frequentar uma universidade, Michelle enfatizava o valor da educação e a necessidade de os jovens almejarem alto, independentemente de sua origem ou circunstâncias. Por meio do Reach Higher, ela buscava inspirar uma nova geração de estudantes a perseguirem seus sonhos e alcançarem seu potencial máximo. Michelle também lançou o Let Girls Learn, uma iniciativa global de educação focada em proporcionar acesso à educação para meninas em todo o mundo. A iniciativa buscava enfrentar barreiras que impedem meninas de frequentarem a escola, como pobreza, violência de gênero e normas culturais. Ao estabelecer parcerias com governos, organizações e comunidades locais, o Let Girls Learn visava melhorar as oportunidades educacionais para milhões de meninas que estavam sendo privadas de uma educação. A paixão de Michelle por essa causa era evidente em seus discursos e aparições públicas, e a iniciativa recebeu amplo apoio.
Teorias da conspiração e desinformação, enfrentando alegações infundadas. Apesar de suas muitas conquistas, Michelle Obama não escapou de controvérsias e desinformações. Uma das teorias da conspiração mais persistentes sobre ela é a alegação infundada de que ela nasceu homem. Essa narrativa falsa começou como um artigo satírico, mas foi rapidamente adotada por teóricos da conspiração e amplamente disseminada nas redes sociais. A teoria ganhou mais atenção em 2014, quando a comediante Joan Rivers fez um comentário sarcástico referindo-se a Michelle como transgênero. Embora o comentário de Rivers tenha sido feito como uma piada, foi usado por teóricos da conspiração como prova de suas alegações. A teoria da conspiração foi ainda alimentada por imagens manipuladas e alegações falsas que circularam em plataformas como Facebook e Twitter. Essas imagens foram projetadas para fazer Michelle parecer mais masculina e frequentemente vinham acompanhadas de artigos enganosos que alegavam ter descoberto evidências de sua suposta identidade de gênero. Apesar de esforços repetidos para desmentir a teoria, ela persistiu em certos círculos, em grande parte devido ao poder da desinformação na era digital. Em 2023, um relatório da AFP revelou como essas alegações falsas continuaram a circular, mesmo já tendo sido completamente desmentidas. O relatório destacou o papel das imagens alteradas e dos artigos enganosos na perpetuação da conspiração, além dos desafios de combater a desinformação em uma era em que as redes sociais permitem que rumores se espalhem rápida e amplamente. Essa teoria da conspiração, como muitas outras, serve como uma distração dos verdadeiros problemas e contribuições de figuras públicas. No caso de Michelle Obama, o foco em rumores infundados desvia a atenção de seu trabalho como defensora da saúde, educação e famílias militares. Também reflete o desafio mais amplo de lidar com a desinformação no cenário midiático atual, onde narrativas falsas podem facilmente ganhar força e ofuscar a verdade. Legado: um impacto duradouro na sociedade americana. O legado de Michelle Obama como primeira-dama dos Estados Unidos é de empoderamento, serviço e inspiração. Por meio de suas iniciativas, discursos e aparições públicas, ela inspirou milhões de pessoas a buscar seus sonhos, contribuir com suas comunidades e causar um impacto positivo no mundo. Seu trabalho nas áreas de saúde, educação e apoio a famílias militares teve um efeito duradouro, e sua defesa das mulheres e meninas continua a ressoar globalmente. O livro de memórias de Michelle, Minha História, Becoming, no original, publicado em 2018, oferece aos leitores uma visão íntima de sua vida, desde a infância em Chicago até seus anos na Casa Branca. O livro foi um sucesso de crítica e público, com milhões de cópias vendidas em todo o mundo. Becoming tocou os leitores, especialmente mulheres e pessoas negras, que viram na história de Michelle um reflexo de suas próprias experiências. O sucesso do livro consolidou ainda mais o status de Michelle como uma das figuras mais influentes de sua geração. Em sua vida pós-Casa Branca, Michelle continuou envolvida em serviço público e filantropia, enquanto também aproveita momentos mais privados com sua família. Ela já declarou não ter interesse em concorrer a cargos públicos, apesar das especulações de que poderia entrar na política. Em vez disso, Michelle permanece focada em fazer a diferença por meio de sua escrita, palestras e trabalho de advocacia. Seu legado não é definido apenas por seu papel como primeira-dama, mas também pelas maneiras como usou sua plataforma para elevar outras pessoas e inspirar mudanças. A história de Michelle Obama é de perseverança, resiliência e esperança, e seu impacto na sociedade americana será sentido por gerações futuras.